Um surto de cólera está a preocupar as autoridades de saúde no Chad. Nos últimos 30 dias, a doença já provocou 68 vítimas mortais num campo de refugiados sudaneses. A ONU alerta para o risco da rápida propagação da doença. O campo de refugiados de Doug, no leste do Chad, está a enfrentar um grave surto de cólera que em apenas um mês já fez 68 mortos e mais de 1000 casos registados. O Ministério da Saúde do Chad confirmou que entre os dias finais de julho e 26 de agosto foram identificados 1016 casos acumulados da doença. A cólera, causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria, propaga-se rapidamente em locais com más condições sanitárias e acesso limitado à água potável, como é o caso deste campo que acolhe milhares de pessoas que refugiaram do conflito no Sudão. A Organização das Nações Unidas lançou um alerta para a rápida disseminação da cólera, agravada pelo grande número de refugiados que chegaram diariamente às zonas fronteiriças do leste do Chad, muitas vezes sem qualquer acesso a saneamento básico. A região de Ouaddaï acolhe cerca de 500.000 de refugiados sudaneses desde o início da guerra entre o exército do Sudão e as forças de apoio rápido em abril de 2023. O Sudão é atualmente o país mais afetado pela cólera em todo o mundo, com mais de 2.400 mortos registados nos últimos anos. A epidemia tem vindo a atingir também outros países africanos, como a Nigéria e a República Democrática do Congo. As autoridades de saúde locais e internacionais continuam a reforçar medidas de prevenção e a prestar assistência médica no terreno numa corrida contra o tempo para evitar que o surto se alastre ainda mais. Mais de 82 mil pessoas estão registadas como desaparecidas em África pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Um número que continua a crescer, sobretudo devido à guerra devastadora que assola o Sudão desde 2023, alertou a organização. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha recebeu mais de 7.700 pedidos de localização de pessoas desaparecidas relacionadas com o conflito sudanês, que provocou a pior catástrofe humanitária do planeta, o número que representa um aumento de 52% em relação a 2023. Também a Unicef alertou que a cidade de Al-Fasher, capital do Darfur do Norte, Sudão, está a passar por uma tragédia devastadora após 500 dias de cerco por parte das forças de apoio rápido, com milhares de crianças a sofrer de subnutrição, doenças e violência sem acesso à ajuda humanitária. A agência da ONU observou que cerca de 260 mil civis, 130 mil crianças continuam presos em Al-Fasher e estão há mais de 16 meses sem assistência básica, desde que o grupo paramilitar iniciou um cerco sufocante à cidade, que ainda está sob o controlo do exército sudanês. As denúncias relacionadas com a guerra no Sudão têm aumentado e chegam dos vizinhos Chad e Sudão do Sul, que acolhem um grande número de refugiados daquele país. No Chad, o número de pessoas desaparecidas registadas aumentou para 2.577, um aumento de 275% em relação aos números de 2023. Isto também se aplica ao Sudão do Sul, onde os casos aumentaram 70%, atingindo 6.597 pessoas. E nos Estados Unidos da América, a diretora do Banco Central Americano foi demitida por Donald Trump. Lisa Cook afirmou que vai recorrer da decisão e o presidente disse estar pronto para enfrentar um processo na justiça. Em uma reunião de gabinete, Trump disse que já tem uma pessoa em mente para a vaga de Lisa Cook. Trump acusa Lisa de ter cometido fraudes em contratos imobiliários. Ela, no entanto, disse que vai permanecer no cargo e que Trump não tem autoridade para demiti-la. No Fed, desde 2022, o mandato é de até 14 anos. A defesa da diretora afirmou que o pedido de demissão será contestado na justiça.
O presidente americano disse que está preparado para a disputa judicial e que vai acatar as decisões do tribunal. Na prática, Lisa Cook ainda continua no cargo, como mostra o site oficial do Fed. O porta-voz da instituição afirmou que o presidente só pode remover diretores do Fed por justa causa. A demissão de um integrante do Banco Central pelo presidente é um ato sem precedentes nos Estados Unidos. Lisa Cook faz parte do comitê que define a taxa básica de juros da economia. Desde o início do mandato, Trump tenta diminuir esses índices. Nesta terça-feira, o republicano disse que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também vai sair rapidamente do cargo. Pelo menos 8 mortes foram registradas depois de fortes chuvas terem provocado inundações e deslizamentos de terras em partes do Sudeste Asiático esta quarta-feira. Confira esta e outras notícias no Giro pelo Mundo. As inundações em várias províncias do norte e centro do Vietnã causaram a morte de 7 pessoas e feriram outras 34, segundo a imprensa estatal. Na Tailândia, uma pessoa morreu devido a um deslizamento de terras na cidade de Chiang Mai, no norte do país. Várias outras pessoas ficaram feridas devido a inundações repentinas e deslizamentos de terras no norte do país, informou o Departamento de Prevenção e Mitigação de Catástrofes da Tailândia. A chuva intensa surgiu no rescaldo da tempestade tropical Kajiki, que atingiu o centro do Vietnã na tarde de segunda-feira, levando à retirada da casa de milhares de pessoas que vivem em zonas de alto risco. A Ucrânia intensificou significativamente os seus ataques contra o setor energético da Rússia nas últimas semanas, infligindo perdas significativas à principal fonte de financiamento da máquina de guerra de Moscovo. Os recentes ataques de Kiev a 10 refinarias de petróleo russas terão perturbado pelo menos 17% de toda a capacidade de refinação da Rússia, o equivalente a 1,1 milhões de barris por dia. A campanha da Ucrânia tem como alvo as refinarias, os depósitos de petróleo e as instalações industriais militares. Desta forma, Kiev perturbou a capacidade de Moscovo para processar e exportar petróleo. A campanha da Ucrânia também provocou escassez em algumas regiões russas e na Crimeia, anexada por Moscovo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos devido a alegadas tentativas norte-americanas de interferência junto da opinião pública da Groenlândia. O encarregado de negócios é atualmente o mais alto representante diplomático dos Estados Unidos na Dinamarca, aguardando-se ainda a aprovação da Washington para a nomeação de um novo embaixador. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reiterado o interesse desde janeiro em tomar posse do território autónomo dinamarquês por razões de segurança nacional. O governo de Israel rebaixou suas relações diplomáticas com o Brasil ao retirar a indicação do diplomata Gali Dagan como embaixador no país. A decisão foi tomada após o Itamaraty não responder ao pedido de autorização necessário para sua posse. As tensões entre os dois países aumentaram após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito na faixa de Gaza. As relações já estavam abaladas desde que Lula comparou a ofensiva israelense ao Holocausto, levando Israel a declarar o presidente brasileiro persona non grata e o Brasil a chamar seu embaixador em Tel Aviv de volta.
Timor-Leste anunciou um gesto de solidariedade para com Portugal. O governo aprovou a doação de 8,6 milhões de euros destinado à recuperação dos danos provocados pelos incêndios que devastaram várias regiões portuguesas. O Conselho de Ministros de Timor-Leste aprovou esta terça-feira uma proposta apresentada pelo primeiro-ministro Xanana Gusmão para doar 10 milhões de dólares, cerca de 8,6 milhões de euros, a Portugal. O valor será destinado à recuperação dos danos provocados pelos incêndios florestais que este verão afetaram gravemente as regiões norte e centro do país. Em comunicado, o governo timorense expressou solidariedade para com a República Portuguesa e o povo português, recordando que os fogos destruíram cerca de 248 mil hectares de floresta, provocaram perdas humanas, feridos e ainda a destruição de habitações e explorações agrícolas. Portugal enfrenta em 2025 um dos anos mais severos de sempre em termos de área ardida. De acordo com dados do Programa Europeu Copernicus, já ardeu o equivalente a 2,95% do território nacional, tornando Portugal o país da União Europeia mais afetado em percentagem da área destruída, apesar de não liderar em número de ocorrências. O incêndio, que começou no concelho de Arganil e se estendeu a Coimbra e Guarda, tornou-se já o maior de sempre em área consumida, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Até agora, há registro de pelo menos 4 vítimas mortais e dezenas de feridos. Perante a dimensão da tragédia, Portugal recorreu inicialmente ao apoio de Espanha e Marrocos e mais tarde ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, recebendo meios aéreos para reforçar o combate às chamas. O gesto de Timor-Leste é visto como mais uma demonstração dos laços históricos e afetivos que unem os dois países, fortalecendo a cooperação num contexto de grande fragilidade para Portugal. E agora, um momento inesperado e emocionante que marcou a emissão da Record de Bahia, no Brasil. É verdade, Rita, um momento que viralizou. É que a jornalista Mariana Barros, em pleno direto, anunciou que tinha acabado de entrar em trabalho de parto. Colegas e telespectadores foram surpreendidos esta segunda-feira quando, a meio de um direto para o Bahia no Ar, a jornalista Mariana Barros anunciou que estava em trabalho de parto. Deixa eu me despedir um pouquinho aí do pessoal, porque a gente vai se encontrar agora só ano que vem, que nesse exato momento eu estou aqui em trabalho de parto e entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar. E no estúdio, a apresentadora Jéssica Smetak não conteve a emoção, deixando vários elogios à colega. Que legal, que mulher retada, gente! Ô, Mariane, tô emocionada. Saúde para você, para sua neném, para sua família. Filha é uma bênção, é o segundo filho de Mariane. Apesar das contrações já se fazerem sentir, a jornalista manteve o profissionalismo até ao fim, despedindo-se dos telespectadores antes de seguir para o hospital. O momento fez notícia em vários meios de comunicação. Chegou às redes sociais, mesmo através do Instagram oficial da Record Bahia. É um daqueles momentos que mostram como a televisão às vezes é mesmo imprevisível.